colocar para gravar. E aí depois a gravação a gente pode disponibilizar lá no Drive, né, da turma, né? Então, deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Hum. Tá todo mundo conseguindo visualizar a apresentação? Sim. Sim. Tá, ok. Então, o título, né? África, o continente matemático. Deixa eu só ver se eu consigo aumentar essa tela aqui, botar tela cheia. Ah, na apresentação do Meet não vai dar para botar a tela cheia. Mas, enfim. O que a gente vai falar, né? Algumas coisas que eu já comentei com vocês, né? Sobre o continente matemático, né? Sobre a África. As culturas que a gente vê falar de lá. Em primeiro lugar, assim, quando se fala em avanços tecnológicos, né? Grandes descobertas no continente africano, se fala muito no Egito, né? Porque o Egito pertence, né, ao continente africano. E os egípcios, com toda certeza, foram grandes inventores, grandes estudiosos, grandes matemáticos e contribuíram enormemente para a ciência. Mas é, digamos assim, uma pontinha muito pequena, né, do que todo um continente poderia produzir. A gente tem toda uma civilização anterior aos egípcios. E a primeira pergunta, né, que eu faço para vocês é exatamente essa, né? Então, mas quem é que inventou a matemática? Como é que isso surgiu, assim? Como, a partir de que momento se começou a pensar matemática? Claro, não como a gente conhece hoje, né? Com todos os algoritmos e fórmulas e filosofias, enfim. Mas em que momento, assim, isso aqui é matemática? É muito vago pensar nisso, porque a matemática não foi uma invenção, a matemática foi uma construção. E embora pareça contraditório o que eu vou dizer, a matemática ela surgiu como uma construção de uma ciência humana, né? A gente tem as ciências exatas, ciências humanas, né? E a matemática, ela inicialmente sempre foi considerada uma ciência humana. Por quê, né? Porque ela partiu de necessidades humanas, de coisas que as pessoas precisavam utilizar algum mecanismo, alguma simbologia, né, alguma maneira de representar aquilo que elas estavam pensando. Porque hoje é muito fácil a gente pensar num número, né? Já, o número 5. O número 5, ele além de ser um número, né, ele representa uma quantidade. Eu posso ter uma quantidade de coisas representadas pelo número 5, né? Sei lá, 5 bolas, 5 uvas, uma infinidade de coisas, pelo número 5. Então, a construção desse número, a construção dos algarismos não foi uma coisa muito simples, né? Coisa que pra gente hoje é simples. E coisa que pode parecer banal, mas uma criança de 3, 4 anos já consegue assimilar essa questão da quantidade, de numeral. Então, se vocês forem parar para ver, uma criança hoje, de 3, 4 anos, ela tem, digamos assim, a capacidade matemática de um humano que viveu há
20 mil, 30 mil anos atrás, adulto, né? E isso é uma coisa bem estranha de se dizer, mas é a evolução humana. Bom, então, quem inventou matemática, né? Primeiramente, o que chega para nós, assim, na escola? Vamos falar de escola, né? Ensino fundamental, ensino médio. O que chega para nós são os conhecimentos da Grécia Antiga, fórmulas matemáticas, né? Os grandes filósofos, os grandes pensadores gregos, Pitágoras, Arquimedes, Euclides, Eratóstenes, todos eles tiveram uma relevância enorme, porque cada um contribuiu de alguma maneira para o avanço científico da matemática. Né? Hoje, quando a gente fala em teorema de Pitágoras, tá, é um estalo e a gente já sabe qual é a fórmula do teorema de Pitágoras. Arquimedes, pô, foi o cara que estudou geometria muito a fundo, juntamente com Euclides, que os dois tinham mais ou menos a mesma linha de estudo. E o Eratóstenes também, né, contribuiu muito na parte da astronomia. Foi o primeiro cara a calcular a circunferência da Terra. E, bom, aí, não querendo falar, mas já falando, né? Aí vocês imaginam, um cara 600 anos antes de Cristo conseguir calcular a curvatura da Terra, e hoje, 2021, a gente tem que estar discutindo com algumas criaturas sobre terra plana, sobre terraplanismo, é no mínimo constrangedor, né? Então, fica aqui digamos assim, um desabafo, né? Porque não dá. Mas, enfim, então, esses conhecimentos aí começaram a ser discutidos 600 anos antes de Cristo. Vai, é tempo pra caramba. Só que esses caras aí, eles fizeram o quê? Eles não fizeram nada além de organizar o pensamento matemático que já vinha anterior a eles. É aquela velha história, né? Subir no ombro de gigantes para enxergar mais longe. Então, cada um foi fazendo uma construção e essa construção foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Mas, antes deles, tem outras coisas. Por exemplo, os gregos ali a partir de 600 a.C., mas a gente tem um documento, né, chamado Papiro Hind, que a data dele é de 1650 antes de Cristo, ou seja, 1000 anos antes dos gregos, né, e foi escrito, né, por um escriba egípcio chamado Amoses. E o que tem nesse papiro? Esse papiro, inclusive, ele está numa biblioteca do Mali, né, na África, e é uma das maiores bibliotecas que a gente tem no mundo, em termos de papiros e documentos antigos, né, documentos científicos, né, antigos. Esse papiro ele contém 85 problemas resolvidos. Ele está todo escrito em hieróglifos, né? É um documento que a princípio foi escrito pelos egípcios, e ele, dentro desse documento, tem problemas ali de área, volume, progressões aritméticas, geométricas, frações, coisas que, para a época, eram extremamente sofisticadas. Hoje em dia, né, se a gente for pegar, não é todo mundo, e infelizmente, né, não são todas as pessoas que conseguem operar com frações, por exemplo. E os egípcios faziam isso há 1600 anos antes de Cristo. Então, é muito, muito interessante as descobertas que eles fizeram. E aí, a partir dessas descobertas, outros conhecimentos foram sendo desenvolvidos, né? Então, por exemplo, eu falei ali do Euclides, que estudou geometria, né, na Grécia e desenvolveu muitos livros, muitos teoremas. Antes dele, 1000 anos antes, já existiam problemas de áreas e volumes.
que são problemas geométricos. Então, a gente tem que dar essa relevância às descobertas dos egípcios. Outro documento, o papiro Moscou, ou papiro Golonichev. Golonichev porque foi o cara que descobriu esse papiro, tá? Esse papiro ele se encontra lá no Museu de Moscou. Esse aí é 400 anos mais antigo que o que eu mostrei agora. Ele é de 2000 antes de Cristo. E ele também está escrito em hieróglifos. Também está escrito em hieróglifos. E ele apresenta 25 problemas matemáticos resolvidos também. Problemas de área, problemas de medições, problemas com frações. Então, é um outro documento extremamente importante. 2000 anos antes de Cristo. Ou seja, 1400 anos antes dos gregos começarem a engatinhar na matemática. E aí vem o que a gente mais conhece, né? Quando se fala dos egípcios. Os egípcios eram extremamente evoluídos e tem as pirâmides e tal. Sim, eles eram uma sociedade extremamente evoluída, porque eles tinham conhecimentos muito avançados de engenharia, e engenharia depende principalmente de matemática. Quem aí gostaria de fazer engenharia vai ter que saber muita matemática. Mesmo que pense assim, mas eu vou fazer engenharia ambiental. Infelizmente, vai ter que saber muita coisa de matemática. Principalmente nos primeiros semestres, né? Que são os mais complicados. Mas os egípcios e o Império Babilônico, né? 3.500 anos antes de Cristo, eles já tinham estudos avançados de matemática. Construíram muitos monumentos com registro, né? Tanto que os monumentos, eles estão de pé até hoje. Vocês querem uma obra melhor construída do que essa? Não tem, né? Uma obra que dure 3.500 anos. Às vezes a gente vê aí as obras, né, que fazem hoje, ponte caindo, prédio desabando, e os egípcios fizeram, né, entre aspas, com areia e guspe, as pirâmides, e estão de pé até hoje. Então eles tinham conhecimentos muito avançados de matemática, principalmente geometria e engenharia, tá? Muito avançados. É que não dá tempo se a gente fosse falar sobre todos os conhecimentos egípcios aqui nessa aula, mas a gente pode em outro momento buscar uma aula e passar para vocês essas coisas aí, que às vezes uma coisa que a gente usa hoje, a gente não sabe que isso foi desenvolvido há milhares de anos, mas enfim. Bom, e aí a gente começa a ver, né, eu já falando do Egito, né, já trazendo para a África, continente africano, 20.000 anos antes de Cristo. Então, olha só, a gente estava falando agora dos egípcios, 3.500 anos antes de Cristo. Agora a gente pulou para 20.000. É muito tempo atrás. Muito. 20.000 anos. Mas há 20.000 anos existia civilização, né? Existia seres humanos. E em 1960, né, um belga, o Jean Braucourt, ele encontrou numa escavação, né, um osso de babuíno, que depois esse osso foi chamado, né, o osso de Xangô. Nesse osso tem entalhes, né, marcações, né, rasgos no osso, aonde ali a gente tem os primeiros indícios de matemática avançada. Aqui a gente está falando em matemática avançada para a época, né, há 20.000 anos atrás. O que seria matemática avançada para a época? Saber
números primos, subtração e soma e sistema decimal. Isso, para 20 mil anos atrás, é uma coisa extremamente grandiosa, porque depois eu vou chegar num ponto que vocês vão entender o que eu estou querendo falar. Mas, assim, para a época, há 20 mil anos atrás, vocês lembram, por exemplo, eu não sei se todos chegaram a ver um filme, tem um filme chamado 10 mil antes de Cristo, que é de um cara lá que caça lá contra um tigre e tal, e depois ele chega no Egito, tem um enredo mais ou menos assim, um filme. Aquele filme ali se passa numa época 10 mil antes de Cristo. E existiam civilizações ali que não conheciam o, a matemática ou a ciência como maneira de falar, né? Imagina 20 mil anos antes de Cristo. Bom, era muita coisa. E aí, essa imagem que está à direita, né, não sei se dá para ver bem, esse é o osso de Xangô. Né, ele foi descoberto no Congo, e não sei se dá para ver bem, mas ele, né, tem aquelas ranhuras, e na imagem da esquerda, a gente consegue ver a quantidade de ranhuras que tem em cada lado dele, né? Então, por exemplo, a gente tem uma sequência na parte de cima ali, 3, 6, que seria o dobro, depois 4, 8, também é o dobro, 10, que seria o sistema, né, o sistema decimal, 5 e 5, que daria os 10, e o 7, que é o primeiro número que está ali, que seria... Ó, tem gente querendo entrar. O primeiro número que está ali, né, o 7, de um lado, seria talvez esse osso tenha se quebrado, não se sabe, né? Mas na outra parte dele, na outra face, a gente tem uma sequência ali de números primos: 11, 13, 17, 19, 21. São números primos. E o que se imagina, né? Que nesse contexto, há 20 mil anos antes de Cristo, eles sabiam, por exemplo, fazer divisões. Divide por dois, né? Pega uma determinada quantidade, divide por dois, tu vai ver que vai dar duas partes iguais. Agora, quando chegava numa quantidade que fosse um número ímpar ou um número primo, o número primo é o quê? Um número que não tem divisor. Então, tu tem que fazer uma contagem diferente, tem que fazer uma contagem separada. Então, se acredita que eles tinham esse sistema de contagem com aos pares, né, o dobro de um número, e também os números primos, né, números ímpares e primos, para saber quando aquela quantidade não podia ser dividida. Poderia ser uma quantidade de caça, uma quantidade de comida, uma quantidade de água, enfim, uma quantidade de alguma coisa, né? Porque não tem como especificar. Isso 20 mil anos antes de Cristo. E aí a gente chega num período que é 35 mil anos, entre 35 mil e 40 mil antes de Cristo. O que se descobre, né, nesse período aí? Se encontra, de novo, né, um outro pesquisador, e aí observem o seguinte, né, só para eu voltar aqui um pouquinho, esse cara aí, Jean Bracot, é um belga, que fez essa descoberta em 1960. E aí depois, em 1970, esse outro cara, Peter Bilmont, era um francês, também fez essa descoberta. Qual é a relação que tem entre os dois? Primeiro, a exploração, né? Fazer descobertas no continente mais antigo que a gente tem. Segundo ponto, né, em comum, onde é que eles foram buscar as informações? Onde é que eles foram fazer escavações? Aonde
seria a origem do conhecimento. Eles não foram fazer uma escavação no Brasil, por exemplo, não foram fazer uma escavação na Austrália, não foram fazer uma escavação no Alasca. Eles escolheram aonde? Um lugar onde se tem conhecimento, que tem registros históricos científicos comprovados, né? Inúmeros fósseis de animais, pergaminhos, papiros, muita coisa foi encontrada na África. E, infelizmente, isso foi retirado do povo africano, não o conhecimento propriamente dito, mas o registro desse conhecimento. Foi retirado do povo africano e levado para ser colocado em museus, em exposições e tal, como uma maneira de engrandecer o conhecimento da humanidade, né? E eu vejo muito filme, né, cara? E isso aí me fez pensar agora no Pantera Negra, que quem viu o filme vai se lembrar, né, de uma cena em que, esqueci o nome do cara agora, que ele chega no museu e fala exatamente isso, né, que aqueles artefatos, aquelas coisas não pertencem a um museu, pertencem ao povo dele. E ele estava coberto de razão. Bom, mas então, que eu estava falando, né, a ligação desses dois caras aí foi essa, né, a exploração e a busca por provas, né, do conhecimento, do avanço científico e conhecimento da humanidade. Então esse cara fez uma escavação lá num lugarzinho, um lugarzinho montanhoso chamado Suazilândia. É tipo um reino dentro, né, da África, na fronteira da África do Sul com Moçambique, é uma região extremamente rochosa. E nessas montanhas aí foi descoberto de novo, né, um osso de babuíno com marcações. Mas aí o que é mais interessante, né, da diferença desse osso que foi encontrado para o osso de Xangô? Que esse ele tem 29 marcações, 29 entalhes, e numa das extremidades dele tem um cristal que não pode ser removido. Um cristal que foi, digamos assim, incrustado, né, no osso de alguma forma. E por datações, né, de carbono, de emissão radioativa, os testes que são feitos em laboratório, se chegou a essa idade desse osso, 35 mil, 40 mil anos antes de Cristo. É o artefato matemático mais antigo que a humanidade possui. A gente poderia dizer que a primeira calculadora que a humanidade inventou é esse osso de Lebombo, né, que foi descoberto em 1970 e que estava nas montanhas rochosas da África do Sul. Então, outra suposição que se faz é que ele era usado, além de para fazer contagens e operações matemáticas, o cristal na ponta dele talvez, isso não foi comprovado, servisse para fazer inscrições nas pedras, né, uma maneira de gravar algum registro daquele período. Então, esse é o artefato mais antigo conhecido, matemático, registrado, né, com, com provas, né, comprovações científicas de idade, inclusive. Então, essa imagem está aí mostrando ele, dá para ver ali na esquerda, no lado esquerdo, tem aquela protuberância ali é onde está incrustado um cristal. Bom, aí tem algumas questões, né, a respeito desse osso de Lebombo. Tem os 29 entalhes, tá? A princípio, era usado para fazer contagens, pode ser contagem de dias, contagem de caças, né, medições de distâncias, passos, sei lá, braças, enfim.
E aí, em relação a medições, tem uma outra situação também que eu esqueci de mencionar anteriormente, que em torno ali de 20 mil, 25 mil anos antes de Cristo, não existia, não se tinha, não se tem, né, notícias, assim, registros de que se faziam medições, né, comprimentos, por exemplo. Não tinha como medir uma distância de um lugar a outro, enfim. Então, um recurso que as tribos africanas utilizavam naquele período eram os cânticos. Eles criavam cânticos e a duração daquele cântico indicava a distância que eles tinham que percorrer. Seja uma distância até um rio, distância até uma outra aldeia. Eles foram desenvolvendo cânticos com a finalidade de medir distâncias. Então, isso é um fato bem interessante. Então, voltando aqui, osso, né, tinha esses entalhes, 29 entalhes, podia ser contagem de dias, caça, medições e tal. Mas aí, agora é que vem algumas questões interessantes, tá? Deixa eu tomar uma aguinha. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Por enquanto, não. Tá, beleza. Bom, então quais são as questões interessantes aqui, ó, que eu tenho para falar para vocês? Primeiro, esses 29 entalhes, e isso tudo que eu vou falar agora, tá, essas questões, elas ainda estão sendo estudadas até hoje, né? Tem pesquisadores, e aí uma gama de pesquisadores, né? Desde pesquisadores matemáticos, historiadores, todos eles buscam informações a respeito disso, para tentar confirmar, ou pelo menos se aproximar de alguma tese mais plausível, né? Uma delas é que esses 29 entalhes do osso de Lebombo fossem para contar as fases da Lua. Por que contar as fases da Lua? Porque era uma época em que a civilização estava recém se estabelecendo, né, estavam deixando de ser nômades, por exemplo. Então tinha toda uma questão da agricultura, até mesmo da caça, da reprodução dos animais e para poderem caçar. Então as fases da Lua eram extremamente importantes para eles. Então, uma das hipóteses é de que essas marcações poderiam servir para marcar as fases da Lua. Uma delas. Outra, ciclo menstrual. Por incrível que pareça, as mulheres naquela época também menstruavam, né? Não é uma coisa de hoje que as mulheres sofrem com isso. Então, o que acontecia, né? As mulheres até podem me socorrer nesse momento, mas geralmente as mulheres sofrem muito com dores, né, cólicas e enfim. Então, se acredita que elas também, as mulheres, poderiam usar esse tipo de contagem, tanto da fase da Lua quanto dos dias, né, dos 29 entalhes, para saber em que período elas estariam naquela situação, ou mesmo os próprios homens, né, daquela tribo, e isso acontece até hoje, né, caso vocês não saibam, em algumas tribos eles afastam as mulheres, né, as mulheres têm que ficar, tipo, uma quarentena enquanto elas estão menstruadas, né. Então eles afastavam elas da aldeia, ficavam num lugar isolado, até que elas pudessem retornar. Então, uma das hipóteses é de que as mulheres talvez tenham sido as primeiras matemáticas, né, da face da Terra. E isso eu acho bem bonito. Mas, enfim, é uma teoria, né? Não se comprovou nada ainda. A terceira teoria
que também está associada com essa segunda, é a origem da palavra matemática. Justamente porque, por se suspeitar que as mulheres fossem as primeiras a pensar de uma maneira estruturada e lógica, começou a se pesquisar como é que surgiu essa expressão, matemática é a língua materna da humanidade. Porque a matemática, ela está presente em qualquer coisa, né? Está presente em qualquer situação que, né, hoje a gente está falando, né, nesses computadores, eles estão cheios de matemática, enfim, o universo é matemática pura. Mas a origem dessa expressão, da palavra matemática, pode estar associada com isso. Embora o que chegue para nós, que chegou para nós na escola, né, que a matemática tem, a palavra matemática tem a derivação da língua grega, né? Matema seria a palavra que designaria conhecimento, e o tika seria, digamos assim, o ato, né, de conhecer, o ato, né, de praticar, né? Assim como tem a informática, né, ciências biológicas. Então, é uma derivação do grego. Mas, né, como vocês estão vendo o que eu estou falando para vocês hoje, a matemática é muito mais antiga do que a Grécia, do que os gregos estudando matemática. E é isso que eu sempre gosto de salientar, né? A civilização, a ciência não começou na Grécia, embora a gente sempre foi forçado a acreditar nisso. Mas enfim, vamos embora, né? Bom, essa é a observação que eu queria chegar para vocês. Depois de falar tudo isso, nesse período, 35.000 e 40 mil anos antes de Cristo, o nosso amigo Homo neanderthalis estava em processo de extinção. Aquele carinha simpático ali na tela de vocês. Né, o famoso homem de Neandertal, ele estava sendo extinto nesse período aí. Em que região? Na Europa e na Ásia, onde era a predominância dele. Porque nesse período ocorria, né, digamos assim, uma convivência nada harmônica, né, entre os neandertais, né, os Homo sapiens, e agora me fugiu a memória, tinha uma terceira espécie que também foi extinta. Mas os dois maiores, né, os maiores grupos, né, maiores populações, eram dos neandertais e dos Homo sapiens. E muita coisa se explica, né, porque por que eles foram extintos? Primeiro, porque eles não tinham as mesmas habilidades manuais que os Homo sapiens. E por não ter essas mesmas habilidades, nem manuais e nem intelectuais, eles acabaram sendo subjugados, né? Podem ter sido mortos por, por outros, né? Mas o que levou à extinção deles há 35.000, 40 mil anos antes de Cristo, a gente não pode ter muita certeza. Mas o que a gente pode ter certeza é que enquanto os Homo sapiens no continente africano desenvolviam mecanismos avançados de lógica matemática, mecanismos de contagem, os neandertais não produziram nada, absolutamente. Então era uma discrepância muito grande, né, entre uma espécie e outra. Então, isso é uma observação bem importante, assim, né, já dá para ver ali por que uma espécie subjugou a outra. Uma outra coisa, deixa eu voltar lá naquele mapinha, aqui, ó. Observem o seguinte, agora que eu tô falando dos neandertais, eu me lembrei de uma coisa. Os neandertais, né, eles se desenvolvem na Europa e na Ásia, no caso, na parte superior, né, do nosso mapa mundi.
E na África, olha só como é assim interessante perceber essas coisas. Olha onde foi descoberto o osso de Lebombo, né, que é o artefato mais antigo. Lá na pontinha da África, lá embaixo. Ou seja, não tinha a menor hipótese de que nem acontece hoje, né? Ah, o cara descobriu um negócio lá no Japão e um outro lá nos Estados Unidos. Não, mas eu descobri também, entendeu? Não tinha como essa informação, entre aspas, sair da África, lá do extremo sul da África, e ir até a Europa, até a parte superior do mapa, para ser amplamente divulgada, né? Era um conhecimento extremamente restrito àquele local ali, aquele país ou aquela tribo, né? Então, isso reforça mais ainda que o conhecimento pertencia àquele lugar, àquela região, né? Ao continente, a parte sul ali do continente africano. Né? No caso dos egípcios, aí já é diferente, porque eles viviam numa outra época e onde existia comércio, né? Então eles trafegavam ali pelo Oriente Médio, então o conhecimento deles acabou se expandindo um pouco mais. Mas essa parte específica do início da formulação dos conhecimentos matemáticos pertence ao continente africano. Então vamos voltar lá no nosso amigo Neandertal. Então, tá? Foi extinto o Neandertal, 35 mil anos antes de Cristo. E aí os gregos lá começaram a estudar quanto mesmo? 600 antes de Cristo. Ou seja, eles não fizeram praticamente muita coisa, né? Porque a evolução da matemática até chegar neles teve quanto? 34 mil anos de evolução matemática. É pouquinha coisa, né? Bom, aí agora eu vou entrar num outro assunto, mas não fugindo, né, disso aí que a gente vem falando até agora, sobre os fractais. Alguém já ouviu falar em fractais? Fractais, ou teoria do caos? Não. Bom, então vamos lá, né? Fractais são objetos, né? Podem ser objetos sólidos, podem ser figuras planas, né? Objetos em que cada parte dele representa, né? É semelhante ao todo do conjunto. O que eu quero dizer com isso, né? Que, por exemplo, ali em 1883, esse carinha, o George Cantor, ele começou a fazer um estudo sobre conjuntos, né? Os conjuntos como a gente conhece hoje, né? Números inteiros, racionais, etc. O que ele começou a estudar? Que se ele pegasse uma reta e dividisse essa reta em segmentos menores, quanto mais ele dividisse esses segmentos, mais segmentos ele teria, obviamente. E ele poderia fazer essas divisões infinitamente. Ou seja, eu posso pegar um segmento de 30 centímetros e eu dizer que naquele segmento de 30 centímetros eu tenho infinitos segmentos semelhantes ao segmento maior. E aí começou, né, a partir disso, se começou a fazer um estudo sobre será que existe um infinito maior do que outro infinito? Né? Por exemplo, se eu pegar o conjunto de números inteiros e o conjunto dos números inteiros negativos, conjunto dos números naturais. Será que os números naturais é um infinito maior do que os números inteiros? Será que dá para dizer que são infinitos diferentes, ou um infinito maior que o outro? Aí tem um grande paradoxo matemático aí, filosófico, eu diria. Vou só exemplificar para vocês, porque assim, ó, digamos que eu pegue, né, numa reta numérica
eu pegue ali entre o número 0 e o 1. 0 e 1. Entre o 0 e 1 existe outro número que é o 0,5. Entre o 0 e o 0,5 tem outro número, que é o 0,25. Entre esses dois tem outro, 0,125. Então, a gente percebe que mesmo que eu faça uma divisão sempre pela metade, entre dois números vai pegando cada vez a metade, eu vou ter infinitos números, mesmo que seja um intervalo muito pequeno. Eu posso ter ali o 0,0000001. Mas só que antes desse 0,00001, eu tenho o 0,000000099, digamos. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, afirmar que existe um infinito maior do que outro, né? É uma questão filosófica. Embora pareça contraditória, se eu pegar um intervalo pequeno e um intervalo grande, é óbvio que no intervalo grande eu vou ter mais números. Mas, enfim, o tópico da aula não é esse hoje, né? Vamos voltar. Bom, então, tá, fractais. Quando um objeto tem uma parte que é semelhante ao todo. E aí a gente vai lá, voltando, né? A gente tem os fractais africanos. O que seriam os fractais africanos? Isso tudo, aí aqui a gente não pode precisar uma data específica, mas se acredita que é em torno de 2.000, 2.500 anos antes de Cristo, que os xamãs, né, de algumas tribos, né, utilizavam marcações na areia para fazer adivinhações. Que, no fundo, as adivinhações deles tinham uma dose de lógica. Então, o que eles faziam, né? Eles marcavam, por exemplo, 4 linhas, né, pontilhadas, com quantidade aleatória de traços, e depois eles iam juntando esses traços, né, como está na figura do meio. E aí o que acontece? Se em alguma daquelas colunas sobrasse um tracinho, eles marcavam, né, na vertical um pauzinho só, um palito. Se a coluna ficasse fechada, 2. E eles faziam várias, né? Várias dessas. E aí depois que todas elas estavam prontas, eles tinham várias figuras diferentes. Todas em função desses traços verticais que eles marcavam, essas figuras que eles formavam, né, ali à esquerda, né, que está marcado. E o que se percebeu nisso aí? Que eles, dessa maneira, eles estavam estipulando os números pares e ímpares. Tipo 1 e 2. Né, um sistema onde eu tinha o número 1 e o número 2. E a partir daí eles faziam jogos e adivinhações com as combinações desses números, né, desses fractais que eram feitos na areia. No século XX, o von Neumann começa a desenvolver a linguagem binária e os primeiros computadores. Então, voltando só um pouquinho aqui na imagem, o que a gente tem aqui? Uma linguagem binária. Eu tenho número 1 e número 2. É uma linguagem binária para formar figuras. Então, era uma maneira de representação que, digamos assim, quem entende um pouco de computação, na computação, o que é a linguagem binária? Né, quem vem, olha eu de novo com os filmes, né? Quem assistiu Matrix, por exemplo, linguagem binária é aquele monte de 0 e 1 correndo ali na programação. É uma linguagem binária. E essa linguagem binária, que já era utilizada lá com os africanos, há 1.000, 2.000 anos atrás, foi desenvolvida para a computação
somente no século XX, com o von Neumann. E aí, em cima disso, né, começou a se usar a linguagem binária para desenvolver fractais, né, que é a repetição de uma imagem infinitamente até formar novas imagens. Então, os fractais, né, se vocês forem pesquisar na internet, por exemplo, vocês vão ver, tem umas imagens muito assim, umas figuras muito bacanas, né, de fractais. E tem gente ganhando dinheiro com isso hoje, inclusive, fazendo o que se chama arte fractal. E aí, olha onde a gente encontra fractais que a gente nem percebe. Na natureza. Desde uma folha, uma planta, uma flor, uma concha, tudo isso são fractais da natureza. Então, se alguém me disser que não tem matemática em tudo, eu vou ficar muito bravo. E é uma coisa que a gente não percebe, a gente não passa despercebido realmente. Mas é muito, muito assim, interessante perceber como existe uma lógica, né, no universo, na nossa existência. Existe uma lógica. Existe uma lógica por trás disso aí. Então aqui eu botei os exemplos, né, de arte fractal. Três são, e pode parecer desenho, mas são quadros, né, de artistas. Só que hoje, esses dias eu vi agora não vou saber informar, exatamente, mas eu vi um documentário há pouco tempo de artistas digitais, que são os caras que desenvolvem arte a partir do meio digital, arte fractal, e tem coisas bem interessantes, né, caso depois queiram pesquisar sobre a arte fractal. Lembrando, né, que eu falei, os primeiros fractais começaram lá no continente africano, riscando na areia. E aí, essa imagem aqui retrata bem isso que eu estou falando. Essa imagem é uma foto, né, que foi retirada na Zâmbia, e a maneira como é feita a distribuição das casas numa determinada tribo, todas elas a partir de uma entrada, né, que seria do lado esquerdo, tem uma entrada, e a partir daquela entrada, as casas vão tendo formatos maiores, mas sempre igual à primeira. E a casa do centro é a casa do líder da tribo, que não é diferente da dos outros, mas é maior. Então, isso é um exemplo claro, assim, de fractal, mesmo que fosse digamos assim, um conhecimento inerte, né, daquela população, um conhecimento automático, assim, eu não sei que isso até não sabiam mesmo porque não era esse nome, né, não existia um nome para isso. Esse nome foi criado muitos anos depois, muito tempo depois, mas eles já trabalhavam com a ideia de fractais, com a repetição de imagens, repetição de figuras para ter uma certa ordem, uma certa organização dentro do seu cotidiano. Então ali na direita está o desenho, né, a representação desse fractal, como seria a estrutura dessa aldeia que está na foto. E isso se reflete na arte, né, e nas vestimentas de muitos povos africanos. Os fractais, né, eles estão presentes nos bordados, nas, nos tapetes, nas cobertas, nas roupas da atualidade, inclusive, tem muitos povos que ainda utilizam esse tipo de estampa. Então,
é uma influência bem grande e bem atual, os fractais africanos, até hoje, né? Então, uma cultura que tem aí milhares de anos de desenvolvimento e reprodução, foi trazida, né, digamos assim, para o mundo ocidental na forma de figuras digitais. Mas os fractais têm grande influência, né? E não vou saber precisar para vocês, mas eu sei que isso tem uma influência grande na própria organização, né, das etnias e das tribos africanas hoje ainda, né? Dependendo da estampa com que aquela pessoa está vestida. E aí, por último, eu queria deixar para vocês essa imagem de fractais africanos, que são os penteados, penteados atuais, penteados recentes, mas que traduzem essa imagem, né, de matriz africana e dos fractais presentes, dessa matemática presente, essa matemática que foi construída há milhares de anos e por muito tempo, né, foi segregada, assim, né, foi meio que esquecida, talvez esquecida, né, propositalmente, mas que foi, de certa maneira, deixada de lado, mas que até hoje, né, como a gente pode ver, tem reproduções e está presente no nosso dia a dia e coisas que a gente não nem imagina, mas estão aí na nossa frente. Então, todos esses ali, eu deixei ali, ó, caso os guri ficassem bravos comigo, né, eu deixei os cortes masculinos ali na direita, ó. E as gurias quiserem experimentar, eu vou gostar de ver os penteados. Ô professor, Oi. tu diria assim, numa forma mais simples assim de falar na arte, que os fractais seriam tipo uma arte espelhada com um segmento menor? Sim, é uma repetição, né? Tu pega, por exemplo, um triângulo e tu reproduz aquele triângulo, por exemplo, tu reproduz um triângulo dentro de outro triângulo menor. E tu vai reproduzindo ele cada vez menor. Isso aí tu tá criando um fractal, né? Tu pode até mesmo, se a gente for pegar uma trança, essa trança ela começa numa determinada espessura e quando chega bem na pontinha do cabelo, ela tá mais fina, mas ela continua com o mesmo desenho inicial, né? Então é uma forma de fractal também. As mandalas também podem ser um exemplo de fractal, porque elas começam pequenas e Não depois entendi. as mandalas também. Ah, sim, sim, as mandalas também. É um exemplo de fractal. As mandalas, elas até acho que têm uma origem mais no Oriente Médio, mais pro lado asiático, assim. Já não é tanto africano. Mas também é considerado fractal. Então a gente pode. Professor, Oi. o desenho tribal, ele é considerado também ou não? O tribal, desde que ele mantenha a proporção entre cada figura, né? Mas geralmente o tribal, a não ser que seja um tribal aquelas tribos Maori, né? Que eles fazem a cobertura de um braço todo, por exemplo, né, ou do peito, assim. E aí é considerado um fractal também, tipo uma escama de peixe. Sim, sim. Seriam números múltiplos, no caso. Tipo, 2 vezes Sim, 2, 2 vezes 3, porque sempre exatamente. que tem 2 só vai aumentando. A gente pode dizer que os fractais, eles se baseiam numa progressão geométrica decrescente, né? Se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar uma fração, né? Digamos que vamos pegar o número 1. Digamos que o número
fosse o primeiro desenho. O próximo seria um meio. Seria um desenho com a metade do tamanho. O próximo desenho seria um quarto. Seria um desenho cada vez menor. Então eu vou tendo uma progressão geométrica decrescente, né, tipo um meio, um quarto, um oitavo, um 16avos e assim por diante. Então eram essas relações que já se estabeleciam lá, quando eu falei que no período ali de 1600, 2000, eles já trabalhavam com, desculpa, 20.000 antes de Cristo, eles já trabalhavam com frações. Eles já tinham essa noção de proporção, né, de diminuir uma determinada razão. Mais alguma pergunta? Deixa eu só terminar aqui minha apresentação aqui. Senhor, Oi? isso aí é tipo Fibonacci? Não. Fibonacci tem a ver mais com sequências numéricas, né? E o Fibonacci tem uma lógica, né, que dá para ser usada em alguns casos, né? Por exemplo, no caso de que nem eu mostrei, uma concha, né? A gente observa a sequência Fibonacci, porque ela obedece, né, tem um número chamado número de ouro, que é a proporção com que esse desenho vai aumentando ou vai diminuindo. Mas no caso dos fractais especificamente, a gente não pode dizer, generalizar como em todos eles tem a presença do Fibonacci. Tá bom, senhor, valeu. E daí, pessoal, o que vocês acharam? Estou aberto a críticas e sugestões. Achei interessante. Professor, por que que esse conhecimento... Nunca tinha ouvido falar. Foi muito interessante. Professor, posso falar? Pode, Cássio. Por que que esse conhecimento africano, ele foi, no caso, posso dizer, roubado? Podemos usar essa palavra. Por que que ele foi roubado, escondido, no caso, até hoje, né? Que nem o senhor falou, quando começa a falar de África, a primeira coisa que veio à minha cabeça, tu fala em África, falou em animais, falou na cultura, na religião, mas assim, tu fala em África, tu já fala em sofrimento, tu fala em dor, tu fala um povo sofrido, sem conhecimento, sem esperança, sabe? É triste. Tu fala assim, fala em África, tu já pensa em desigualdade, tu pensa em coisas ruins, não em coisas boas, em algo que eles tenham passado, que venha passar, acrescentar à humanidade. No caso, eles não acrescentaram em nada, né? Exatamente. Só foram escravos. Tu usou uma expressão feliz, que é o que se queria, na verdade, é passar justamente essa imagem de um povo sem conhecimento, sem cultura, sem nada a acrescentar. Então, era apenas, né, uma mão de obra barata, né, que não tem conhecimento, não sabe nada. Só que se a gente for ver registros históricos, assim, tem muitos negros que vieram não, né, foram trazidos para a América e para outros lugares, que eles tinham um grande conhecimento de escrita e leitura, e chegavam aqui, os portugueses, espanhóis, enfim, eram ignorantes perto deles. E aí faziam o quê? Pegavam aquele negro e, não, esse escravo aqui, ele sabe ler e escrever. Colocavam ele em alguma função da casa grande, digamos assim, para que ele pudesse representar o senhor dele. Então, isso, né, não começou só durante o período da escravidão, né? Isso foi antes, assim, com
com os europeus, quando começaram as viagens exploratórias, eles simplesmente encontravam algo interessante e, não, nós descobrimos tal coisa. E ocultavam nunca atribuíram realmente o mérito de quem estudou aquilo, de quem pesquisou, de quem promoveu tal descoberta, né? Eu digo assim que os egípcios, por exemplo, conseguiram se afirmar ao longo da história com as suas descobertas e o seu conhecimento, muito em função do poder bélico que eles tinham. Eles tinham muitos soldados, era um exército enorme, e então eles conseguiam fazer isso. Agora, imagina, né? Pequenas tribos africanas, uma tribo lá na montanha da Suazilândia, como que esse pessoal ia se defender? Não tinha, os caras chegavam e tomavam na mão grande, e é isso, né? É triste, O vencedor pega tudo. chega a ser revoltante, assim, né? Mas esse conhecimento foi agora, vou dizer para vocês assim, ó, de uns 20 anos para cá, 15, 20 anos para cá, é que esse conhecimento começou a ser realmente levado a sério e começou a ser realmente atribuído aos povos africanos, né? Eu digo em relação ao conhecimento matemático, porque, né, como eu disse para vocês, na escola, o que a gente aprende? Quem foi o Euclides, quem foi o Arquimedes, quem foi o Pitágoras, quem foi o Gauss, sempre é uma relação pré-estabelecida para fazer com que esses caras que sejam reconhecidos como os detentores do conhecimento científico e filosófico, enfim, né? Sendo que os africanos tinham grandes conhecimentos de astronomia, não falei na aula de hoje, mas tinham grandes conhecimentos de astronomia, de ciências, né, de biologia, mas tudo isso foi meio que apagado, né, da história. Obrigada. É revoltante, mas obrigada. Então, mas isso é um dos motivos assim que me motivou a trazer essa aula para vocês, esse material, para a gente sair da caixa que a gente é criado, né? De que existe um conhecimento, existe uma história por trás dessa construção da ciência que não é só europeia, que não é só asiática, né? Quando a gente fala falou em computador, informática, a gente já pensa nos japoneses, né? Coreanos, etc. Então, eu acredito muito, assim, que cada civilização tem e teve, né, a sua grande parcela de contribuição na formação do conhecimento humano, na formação das ciências, né? A gente não pode, por exemplo, esquecer dos incas, os astecas, que tinham conhecimentos milenares, né, de engenharia também, assim como os egípcios, né, faziam construções que até hoje se estuda para saber como eles fizeram aquilo, né? Então, na Ilha de Páscoa, né, o grande mistério das estátuas lá da Ilha de Páscoa, como foram feitas, como chegaram lá, quem colocou. Então, é muita coisa, assim, e a gente sempre tem que estar aberto a buscar, né, novos horizontes, buscar novas rotas, né, de estudo. Então, como eu falei, por isso foi uma das causas, assim, que me motivou a trazer esse material e essa discussão para a aula de vocês, porque a gente não pode achar que tudo foi, assim, num estalo, alguém descobriu tal coisa. É um processo muito longo, muito sofrido, né, muito demorado, e às custas de muita gente, para chegar hoje, onde a gente está aqui, falando num computador aí, todo mundo aqui falando numa linguagem binária, e essa linguagem binária saiu da onde? Saiu lá das areias do Sudão, no chão. Então, é muita história para a gente chegar até aqui.
Posso falar mais uma coisa que complementa o posicionamento da Cássia? Pode? Que tanto na história como em outras matérias que têm referências à África, até a geografia mesmo, porque a África é representada como se fosse um continente muito pequeno aos outros países, aos outros continentes. E é interessante como isso também influencia a nós, que a gente sempre tem essa ideia, esse padrão de que é só europeu ou em outros lugares. Pesquisem, né, quando vocês tiverem um tempinho, assim, pesquisem, por exemplo, assim, ó, quem são os grandes escritores, né, cientistas africanos da atualidade. Vocês vão se surpreender. Tem muita coisa bacana sendo estudada hoje. Então tá, gurizada. Se ninguém quer me perguntar mais nada, agradeço muito a participação de vocês, né? E eu não vou, eu não vou assim dar aula regularmente para vocês, né? Talvez eu consiga uma vez por mês, vai ter o professor Elias, a professora Laura que vão dar aula para vocês toda semana. Mas prometo que vou tentar sempre buscar alguma coisa para a gente tentar discutir. Não ficar só discutindo matemática e coisas do tipo, porque não é um assunto que atrai muita gente falar de matemática, né? Tá, deixa eu só terminar a gravação aqui. Não, pô, a aula foi boa, que isso.